Nesse vídeo eu vou falar para você como proteger os seus ativos financeiros, como proteger o dinheiro contra problemas que acontecem na economia de vez em quando, de épocas em épocas. Então fica comigo, eu sou o Paulo de Tarso do Finanças para a Vida, finanças com generosidade. E olha, você deve conhecer a história de José, né, que foi vendido traiçoeiramente pelos seus irmãos e foi lá para o Egito. Agora veja bem o que aconteceu lá, para que você possa tirar lições preciosas para a sua vida financeira e você possa se proteger, inclusive quando vierem tempos difíceis para a economia. José ele tinha predito que haveria, a partir do sonho do faraó, ele previu que haveria o quê? 7 anos de farturas seguidos de 7 anos de fome. Veja só, era algo que ele já tinha essa informação a partir do sonho do faraó. O que José fez? Como administrador, ele foi lá e fez uma estratégia de prover o quê? Fazer reservas. Veja só, veja como isso é importante para você, a formação de reservas. Ele fez reservas de grãos, de trigo, não é? Durante aqueles 7 anos em que houve uma grande produção, e foi uma produção extraordinária mesmo. A Bíblia fala que a produção foi tão grande que eles tiveram que parar de anotar, porque não tinha mais como escrever, como colocar, não é, no papel as quantias que foram estocadas, né? Agora, veja só, quando veio, então, vieram os anos de fome, o que aconteceu? As pessoas foram até José. Então, no primeiro período, eles ainda tinham uma certa quantia financeira e foram lá compraram o trigo de José. Depois que acabou todo o dinheiro, aí falou, nós não temos mais dinheiro. Aí o jeito que tem agora é pegar os rebanhos. Então, deram os rebanhos em troca do trigo. E por último, quando acabou os rebanhos, falou, olha, a gente não tem mais dinheiro, não tem mais rebanho. Então agora nós vamos nos vender para o faraó, vamos ser escravos de faraó e também vamos dar as nossas terras para o faraó. Em troca do quê? Em troca do trigo. Mas a pergunta que não quer calar é, puxa vida, se as pessoas sabiam que haveria 7 anos de fartura, mas depois veriam 7 anos de fome, e essa fome seria rigorosa, inclusive na interpretação do sonho, lá diz que a fome seria tão grande que eles iriam esquecer dos tempos de fartura, daqueles 7 anos de fartura. Tal era o rigor da fome. Então, eu pergunto para você, por que aquelas pessoas que sabiam que isso ia acontecer, eles não fizeram uma estratégia semelhante à estratégia governamental de José, ali como governador? Porque nas suas próprias terras eles não fizeram um estoque também de alimentos, de trigo, para os anos difíceis que viriam? Será que é porque eles não acreditavam que isso ia acontecer? Ou será que é porque aqueles 7 anos de grande fartura fez com que eles achassem que aquele período iria continuar perpetuamente? Eles não acreditaram, né? Na prática, ao ver tanta fartura. E veja, isso não acontece com a gente? A gente às vezes está em momentos de grande abundância, né? Ganhando bem. E aí, ao invés de fazer as nossas reservas, a gente vai gastando dinheiro, gastando regaladamente. Vai gastando, vai gastando. Ao invés de formar as reservas, a gente simplesmente gasta. E aí, quando vem os tempos de economia difícil, né? Às vezes é uma perda de um emprego também, né? De um trabalho, de um posto de trabalho. Então vem os tempos difíceis. A gente não tem
os recursos, eles começam a acabar. O pouco que nós formamos acabam rapidamente e aí a gente não consegue mais ter isso, entra no endividamento. Às vezes também não faz as mudanças que precisam fazer, mudanças de estilo de vida, ou seja, continua gastando, como quando tinha bastante recursos, e isso acaba então sendo uma dificuldade, entrando em dificuldades financeiras, porque não faz o quê? Essas reservas financeiras. Então eu deixo aqui essa lição para você, porque veja bem, se Deus levantou José como um homem de sabedoria, você diante dessa informação, você diante deste vídeo, você precisa tomar uma decisão de, a partir de agora, se você nunca fez isso, fazer o que? A formação de reservas financeiras para não entrar em dificuldades lá no futuro, entendeu? Porque sempre haverá períodos de abundância e períodos de escassez na economia. Se você fizer isto, se você aplicar esse princípio de formação de reserva, certamente a sua vida financeira será bem melhor, mais bem tranquila, e você poderá, inclusive, ajudar outras pessoas, você poderá exercer a sua generosidade tendo melhores recursos, porque o que está praticando esse princípio de formação de reserva. E você, o que você acha? Você acha que, você pode colocar aqui o seu comentário, que as pessoas não tinham essa informação, que José ficou com essa informação só entre ele e o faraó, e não tornou pública essa informação aí dos anos difíceis que viriam, ou simplesmente elas acharam agora que poderiam gastar bastante e que não viriam os anos de fome. Elas não acreditaram nisso. Deixa aqui seu comentário, tá bom? Por enquanto é só. Eu quero agradecer você e pedir a sua inscrição também no canal, tá bom? A gente se vê em breve, se Deus quiser, no próximo vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.